Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva neste dia. Nós vamos ver a aula de número 2, Evolução Anímica. Hoje nós vamos falar sobre a mônada, o subconsciente, o superconsciente. Temos aulas específicas sobre esse assunto e temos a literatura de No Mundo Maior, de André Luiz. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, busque esse livro que ele fala do consciente, inconsciente, subconsciente, superconsciente, fala do porão, onde armazenamos as informações necessárias para a nossa evolução neste planeta. Nós sabemos que esta aula tem como objetivo, relembrar aqueles conceitos relacionados à criação, o nosso pensamento como um poder criador, a nossa evolução nos diferentes reinos, fazer um enlace desde as nossas primeiras manifestações de vida até os temas atuais, com ênfase na filosofia, na ciência, na evolução do ser. Nós vamos falar um pouquinho da mônada. A mônada nada mais é do que um aglomerado de seres, muitas vezes sem forma, unicelulares, que vão formando a consciência de acordo com o mundo ou com o ambiente onde ela está inserida. A mônada pode se apresentar de várias maneiras, como um aglomerado de pedras, ou de algas, ou de alguma substância presente nos mares ou nos objetos do nosso planeta. Mas existe aí uma seleção que vai levar a mônada até o estágio hominal, ou seja, sendo homem. Existe uma hereditariedade, que é a herança desses resultados obtidos. Existe também a seleção, que é a sobrevivência das variedades dos vegetais, dos animais, mais adaptáveis ou menos adaptáveis, mas não desaparecendo, elas continuam presentes. Por exemplo, recentemente foi descoberto uma bactéria ou um vírus que come o metal. É um aglomerado de mônadas, de formas diferentes. Então, toda forma de vida tem essa seleção. O invisível, as hostes, sob a orientação de Jesus, dirigem esses fenômenos que acontecem na Terra. Já que eles tinham operado uma definitiva transição no corpo perispiritual, os homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações, eles estão sempre se melhorando, se aprimorando a caminho da luz. Mais aprimorada na inteligência, o homem desenvolve a razão. E com esta razão, nasce a liberdade de escolha e, consequentemente, a responsabilidade sempre, porém, é proporcional ao grau que este homem ou este ser se acha dotado. Nada se perde no mundo de Deus, nesse mundo que vivemos, e nem se perderá, porque nenhum ato, nenhuma experiência, nenhuma prova passaram sem deixar as suas impressões aqui no planeta. Transformou-se a forma e a consciência primordial, e tudo que nos serve de veste, de roupa,
no nosso corpo, no nosso campo psíquico, mental e espiritual, se reveste de condições adaptáveis aos ambientes. O processo é muito lento, mas é seguro, porque estamos trabalhando a composição do nosso ser, a formação do nosso perispírito. Cada vez que vivemos e passamos por efeito de experiências, nós acumulamos energias e o passado ele vai se acumulando conforme nós vivemos experiências diferentes. Com o aperfeiçoamento dos órgãos e de aptidões que vamos desenvolvendo, nós temos mais consciência. Cada célula do nosso corpo, por mais pequenina que seja, embora presidindo o seu recâmbio, quer dizer, o seu pequeno tecido, ele em cada órgão rege a manifestação de vida no nosso corpo físico e, consequentemente, no nosso campo espiritual. Vamos desenvolvendo uma consciência maior, mais coletiva, dirigindo o funcionamento de todo o nosso organismo. Desculpem. Uma consciência instintiva que rege e conserva a nossa vida, já partindo para o animal. No nosso subconsciente, ou seja, o subconsciente, é o resultado das experiências vividas e definitivamente assimiladas, e abandonando os substratos da consciência, a zona que não podemos chamar de subconsciente, estão gravados as nossas habilidades adquiridas, as conquistas alcançadas pelo ser em toda a sua larga peregrinação, ou seja, é o resultado de todas as experiências já vividas. Porque tudo que aí se acha conservado, ainda que esteja esquecido, ressurge para nós desde que um fato o exija. Por exemplo, ele dá o exemplo de um pianista. O pianista, ele precisa se exercitar muito para desenvolver a habilidade de tocar o piano. Ou as letras, nós precisamos reaprender. Cada vez que nós reencarnamos, precisamos reaprender, mas conforme nós temos aprendido em outras experiências, se torna mais fácil o aprendizado em cada encarnação, pois o subconsciente nosso está na zona dos instintos, das ideias inatas, das qualidades obtidas por cada um de nós. O subconsciente representa o passado, o que nós já vivemos, né? E pode ser nas regiões inferiores, no campo da inferioridade, mas foi adquirido por experiências. Então, é no subconsciente que se depositam todos os produtos substanciais da vida. Lá nós encontramos o que fomos, o que fizemos, todo o caminho seguido na construção de nós mesmos, assim como nas estratificações geológicas que marcam os períodos que a Terra já viveu, a quantidade de anos que tem aquele pedaço de lugar, por exemplo. Nós temos as nossas estratificações geológicas, que se nos depara tudo na vida do planeta, reflete todo o passado vivido pelo planeta, no nosso subconsciente reflete todas as nossas vivências e encarnações. E é por meio de repetições que essas experiências ficam gravadas no nosso subconsciente.
as experiências constantes vão fazendo a transmissão para o subconsciente. Os hábitos adquiridos são a exteriorização daquilo que nós já vivemos em sucessivas repetições. Todas as qualidades adquiridas são imediatamente abandonadas ao automatismo, ficando fora da consciência, porque para subsistir não necessita mais que a consciência o dirija. Por exemplo, quando nós aprendemos a dirigir um carro, é difícil no início aquele comando, aquela forma de dirigir, mas quando nós aprendemos, dificilmente vamos errar no comando, porque a experiência foi assimilada pelo nosso subconsciente. Vamos falar do consciente. Ele representa a fase ativa, única, que sentimos e conhecemos. E nós vivemos nesse momento o nosso consciente. Os automatismos, eles se nos apresentam na forma de instintos, de caráter que a nossa personalidade já assumiu. E é na consciência, essa fase que nós vivemos agora, que se operam a evolução do nosso ser. Nós podemos concluir, portanto, que pela educação, o estudo, o hábito, edificamos-nos a nós mesmos, exercitando-nos na prática do bem perseverantemente. Adquirimos o hábito de praticar, adquirindo o hábito, é eliminado da zona da consciência, porque pode então ficar no nosso, por si só, deixando um repouso o eu. Por exemplo, se nós nos lembrássemos tudo que aprendemos até hoje, o nosso cérebro não comportaria, não aguentaria. Então, quando ele está na consciência, tudo que não é interessante, importante para o cérebro, ele passa para o subconsciente. Então, nós podemos compreender agora algumas inexplicáveis características do instinto, assim como a sua maravilhosa perfeição. Já foi realizada a assimilação, já chegou à sua última fase de aperfeiçoamento. Por isso, o instinto é tenaz e sábio. Existe hereditariedade e sem adestramento, porque esse já se verificou. Ele age sem reflexão no animal e no homem. Então, não devemos antepor a razão aos instintos. Os instintos, no outro, a razão não são mais do que duas fases de uma mesma consciência. A primeira já transporta e por isso já funciona automaticamente. O instinto e razão não são mais que dois momentos do mesmo processo evolutivo. Eu aprendi, eu coloco em prática, eu estou usando a razão, a assimilação obtida pelas várias experiências. No homem é inconsciente a fase do instinto e consciente a fase de razão. Por isso se diz que o homem é o único ser que é regido pela razão e pelo livre-arbítrio. No animal, além do instinto, há uma reduzida zona de formação, portanto, consciente e racional, embora de uma consciência e racionalidade primitivas. Podemos observar que nem todos os atos dos animais se acham cristalizados no instinto, que neles há sempre uma porta aberta para novas aquisições por meio de adestração da domesticação paciente. Por exemplo, o animal é domesticado, passa por um treinamento, né? E começa a agir de acordo com aquilo que ele está aprendendo. Por isso, nós, seres humanos,
ainda continuamos sendo domesticados e adestrados ao longo de nossas muitas encarnações. Por que adestrados e domesticados? Porque estamos em profundo processo de aprendizagem diária. A cada segundo, a cada minuto, aprendemos algo novo e vamos fazer bom uso daquilo que estamos aprendendo. Vamos falar sobre o superconsciente. Além do nosso subconsciente, que já gravou as situações, já registrou no nosso campo mental, fica lá obscuro, fica lá guardado. O superconsciente é lúcido, o subconsciente é lúcido e existe uma nova terceira zona, que é o superconsciente. Como é que é o superconsciente? É aquele que possui todas as informações que nós vivemos em alguns momentos da nossa vida. É aquele que toda expectativa estão guardadas e gravadas ali. As conquistas do hoje e do amanhã. E ainda para a quase totalidade dos homens, essa fase, possuída apenas como pressentimentos, está contida em germe nas causas atuantes da nossa vida presente, do qual exprime o nosso desenvolvimento. Por exemplo, lá no nosso superconsciente estão gravados a zona da consciência, a zona da subconsciência, do nosso consciente. Então, o nosso superconsciente tem uma amplitude, tem um desenvolvimento relativos ao nosso grau evolutivo, como seres em evolução. Aquilo que para algumas pessoas já é consciente, ou está para outros no subconsciente, ainda estão querendo lembrar, viver, assimilar, para outras já está muito clara no superconsciente, porque o superconsciente já gravou as conquistas. Então, por se achar mais adiantado, por representar os recursos, as conquistas já feitas, já efetuadas, as experiências já assimiladas, elas são transmitidas para esse superconsciente e nós, quando precisamos da informação, o nosso cérebro, na questão consciente, busca a informação, traz para aquele momento presente e você pensa assim, nossa, estou tendo, parece uma premonição, parece que eu senti alguma coisa, uma premonição. Não é. É situação já vivida e assimilada pelo seu superconsciente. No mesmo indivíduo, ele pode estar já desenvolvido material, moral e espiritualmente. Uns precisam se esforçar demais para alcançar algumas conquistas. Para outros é muito fácil, porque eles já obtiveram essa conquista em algum momento de sua vida, na vida passada, nas vidas passadas, No mesmo indivíduo, esses limites também variam durante uma encarnação, sendo esta precisamente o período das aquisições e transformações da consciência de cada ser. A juventude é a idade mais apropriada para essas aquisições, ou melhor, a mais suscetível de educação, porque a consciência se mostra mais propensa
a assimilação e a estabilização da informação. Por isso que as crianças, nós orientamos assim, ensine a criança a ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, que no futuro ela vai repetir aquilo, ela vai ter gravado no seu superconsciente aquilo que ela aprendeu em algum momento da infância. Assim como o jovem deve ser orientado a frequentar a mocidade espírita para que haja uma estabilização, para que o automatismo de outras vidas possa surgir, já ir se fixando, e ele vai, nessa vida, vai gravando aquilo no seu campo mental, né? Fixando indelevelmente no caráter, em virtude de se achar a consciência refrescada pelo repouso que desfruta nos intervalos de suas encarnações. Olha que bonito. Então, uma coisa que nós não aprendemos nesta vida, nós aprenderemos em outra. Bom, vamos à conclusão da nossa aula. E eu espero de coração que essa conclusão desta aula nós possamos refletir bastante sobre o quanto nós já caminhamos na senda da evolução neste planeta amado. De onde nós viemos, para onde nós iremos, partindo desta terra, será de acordo com as nossas aquisições morais, materiais, espirituais, porque todos nós temos um destino e um subconsciente aí para explorar. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer preleção, eu não tenho condições. Faça, estude, se prepare, faça o seu melhor, porque o Divino Amigo espera de nós o nosso melhor. E o nosso Divino Amigo Jesus fornece um roteiro seguro para todos nós que, sentindo-o e convertendo-nos a Ele, edificaremos em base segura o nosso futuro espiritual, de conformidade com o trabalho que nós livremente executarmos, estaremos constituindo ou construindo os valores na senda da evolução, que no nosso nível, razão é progresso moral e psíquico. Sem esforço educativo, autoeducativo, quem palmilha pelas forças do mal vai descer e destruir a si mesmo. Vai apagar a luz conseguida com tanta dificuldade nas muitas encarnações. A luz da compreensão de que praticar o bem, estar com Jesus, se aprender com as conquistas já realizadas, procurar ascender cada vez mais e se dilatar a si mesmo na compreensão de que a vida, ela segue um ritmo e que nós criamos a própria riqueza de concepção e de potência de nossa alma. A punição e o prêmio são muito automáticos e inexoráveis, não podemos. Cada vez que nós executamos uma ação, não conseguiremos mais mudar. A ação está feita, a palavra está dita, só nos resta correr para nos pedir perdão, correr para auxiliar os nossos irmãos, companheiros de jornada. Porque com Jesus nós estaremos seguros, bem seguros, pois a vida não é um fim, mas um meio para outra vida, mas de mais alta finalidade, a caminho da evolução. Meus amigos, que Jesus nos abençoe
Muita paz a todos e eu espero que tenha ficado compreensível e espero também que na nossa próxima aula estejamos juntos, que eu possa dar um abraço pessoalmente em cada um. Amo vocês. Feliz quinta-feira, cheia de luz e paz. Muito obrigada.